Fala, galera intensiva. O meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 155. Semana passada eu trouxe um paper falando aí, né, dos dias vivo em casa, que é um conceito que não é novo, mas o que tem de novo nesse conceito é usá-lo como uma forma de substituir outros desfechos funcionais que são difíceis da gente avaliar, né? A gente precisaria trazer o paciente 3, 6, 12 meses depois para fazer uma avaliação funcional nele, substituir por esse desfecho de dias vivo em casa, que é um conceito que a gente consegue tirar do prontuário eletrônico do paciente, por exemplo, ao longo do tempo. Então seria mais fácil, né? E eu falei no paper da semana passada que ele foi com base na população do Recover, né? E aí eu trouxe hoje, então, o Recover, que é esse estudo aqui de 2016, tá? Antes da gente ver esse paper aqui, então não esquece de deixar aquele joinha aí no vídeo para me dar aquela força, de clicar na setinha que tem aqui embaixo do vídeo e aí você compartilha esse vídeo direto lá nos seus grupos e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ou trazer alguém aqui para se inscrever e participar junto com a gente. Beleza? Então vamos começar aqui, deixa eu só colocar o apontador aí, pronto. Então, um artigo publicado em 2016, né, no Blue Journal, que tem um fator de impacto aí de 30,528, né, um mega fator de impacto. Contexto bem simples, né? Doença crítica impacta funcionalidade e qualidade de vida. Porém, sempre é interessante a gente ter preditores de morbidade, né? Entender aquele paciente no momento da internação, qual é o grupo de pacientes que tem maior probabilidade de evoluir com morbidade ou mortalidade para a gente poder impactar, para a gente poder interferir nesse caminho para evitar esse desfecho ruim. E aí, tentar entender, né, fazer uma estratificação de risco e de recuperação baseado nesses preditores para a gente entender qual que é o desfecho dessas populações que internam na nossa UTI. Então, o objetivo desse estudo, estratificar os pacientes para incapacidade pós-UTI e recuperação até um ano após a doença crítica. Então, eles estudaram pacientes críticos, né, em UTI, com mais de 16 anos, mais de 7 dias de ventilação mecânica. Os desfechos que eles avaliaram foi a MIF, o teste de caminhada de 6 minutos, o MRC e o SF36. E eles avaliaram isso em 7 dias, 3, 6 e 2 meses após a internação na UTI. Então, um estudo prospectivo de corte realizado lá em 10 UTIs no Canadá. Né? O Canadá tem um grupo de pesquisa muito forte em UTI e um grupo muito forte focado em sobreviventes da UTI. Então aqui, basicamente o mesmo fluxo que a gente viu semana passada, né, 2.603 pacientes avaliados, 1.013 eram elegíveis, ao todo 534 foram incluídos no estudo e 398 sobreviveram à UTI, e aí eles eram avaliados 7 dias, 3 meses, 6 meses e 12 meses após a internação na UTI. Resultados. Então, como resultados, eles estratificaram esses pacientes baseado no tempo de internação na UTI e na idade, que foram os fatores que foram independentemente associados, né, quando eles fizeram essa estratificação. E eles conseguiram dividir em 4 grupos, né? Então, eles estratificaram 4 grupos aqui. Um grupo de pacientes jovens, ou seja, de idade menor, essa idade menor que 42 anos, né? Isso que eles chamaram de jovens, e com uma baixa permanência na UTI, né? Um tempo de internação na UTI curto, que foi um tempo menor que 14 dias de internação na UTI. Uma segunda população que ele falou que é de idade mista e variado o tempo de internação. Idade mista por quê? Porque incluía pacientes com mais de 42 e menos de 45 anos, então vem que ele vem dos dois lados desse fluxograma, por isso de idade mista, e variado tempo de internação, porque também o tempo vem dos dois lados, né? Menos que 14 e mais que 14 dias de internação. Aí um grupo que ele chamou de older, né? E aí vamos chamar aqui de velho, tá bom? Basicamente uma tradução livre aí como velho, e de tempo de internação prolongado, que são pacientes com mais de 14 dias, e essa idade que a gente chamou aqui de velho é entre 45 e 66 anos. E o último grupo que ele chamou de oldest, né? Vamos chamar aqui dos mais velhos, tá? Por isso que eu chamei aquele anterior de velho, para a gente poder chamar esse aqui dos mais velhos e com tempo de internação prolongado, que são pacientes com mais de 66 anos e mais de 14 dias de internação na UTI. Então, ele conseguiu estratificar esses 4 grupos aqui, de acordo com idade e tempo de internação na UTI. E a gente vê que os dois maiores grupos, né, são esses dois aqui do meio.
Com relação à recuperação funcional desses pacientes, né, aqui o desfecho MIF, né, a medida da independência funcional, uma avaliação de funcionalidade, uma escala que avalia a funcionalidade, o que a gente vê? Que o paciente tem um resultado muito ruim, né, na primeira semana pós-internação, então que provavelmente ele ainda está lá na UTI, né, depois, 3 meses, a gente vê que a grande recuperação desses pacientes, da primeira semana para os primeiros 3 meses pós-internação, onde ele sai do resultado aqui que é aproximadamente metade só do valor da escala, e ele vai aqui já para uma pontuação bem próxima do total, e de 3 meses para 6 ele tem uma recuperação mínima, e depois ele meio que mantém isso até um ano, né, pós-internação, e veja que na média os pacientes não chegam no pico aqui da pontuação. Aqui, teste de caminhada de 6 minutos, né? Porcentagem da distância predita para o teste de caminhada de 6 minutos. Então, resultado muito ruim com uma semana de internação, o paciente provavelmente ainda não tem, ó, 25% só da distância prevista. 3 meses, esse paciente vai aqui para aproximadamente 60% da distância prevista, e é o que ele mantém quase aí durante todo o período, né? Até um ano. Então, tem uma baixa recuperação da capacidade funcional, né? Da capacidade de caminhar desse paciente entre 3 e 12 meses pós-internação na UTI. Aqui a gente tem o MRC, né, que é a força, então a gente tem a avaliação aqui após 3 meses, e a gente vê um MRC total aqui um pouco acima de 50, ou seja, esse paciente já não tem o que a gente chama de fraqueza adquirida na UTI, que é o MRC abaixo de 48, e a gente tem uma discreta recuperação até os 12 meses. E aqui, provavelmente, como ele não colocou os primeiros 3 meses pós-internação, que é onde tem a grande recuperação do MRC, entre a UTI e a alta hospitalar, os primeiros 30 dias, onde a gente vê a grande recuperação da força, né? Então, a gente perdeu ali o período onde o paciente recupera essa força. O que ele mostra aqui é que ele tem uma estabilidade entre 3 e 12 meses pós-internação. E aqui no SF36, que é o questionário de qualidade de vida, ele separou aqui a parte do componente físico, né, o score físico, e a gente vê também que ele não colocou aqui os 3 primeiros meses, que é onde a gente tem uma boa recuperação desse score, e entre os 3 e 12 meses, esse paciente tem uma estabilidade, ele quase não recupera e fica muito longe, né, do total que ele poderia ter. E quando a gente olha aqui para a sobrevida, né, quanto esses pacientes sobrevivem até 12 meses após a internação na UTI, o que a gente vê que essa linha vermelha, que é aquele grupo dos mais velhos com tempo maior de internação, é o grupo que tem a maior mortalidade. E veja que a mortalidade deles é muito maior do que a dos outros grupos. A dos outros grupos está aqui entre torno de 10 e 15% de mortalidade em um ano, e a desse grupo de pacientes aqui passa de 30%, ou seja, ela é basicamente o dobro dos outros grupos. Então, pacientes que têm mais de 66 anos e pacientes que ficam mais que 14 dias internados na UTI têm uma mortalidade muito maior depois da alta aí nos primeiros 12 meses. E aqui, com relação ao desfecho, né, entre viver e alta, para onde a gente vê que as menores taxas de mortalidade são naquele grupo mais jovem, com menor tempo de internação, e essa mortalidade vai aumentando conforme a gente aumenta a idade e o tempo de internação, até chegar nessa maior mortalidade aqui. Então, a gente vê que a mortalidade desse primeiro grupo aqui é algo em torno de 10% e passa de 30% no grupo mais velho, com maior tempo de internação. Então, ela é 3 vezes maior aí. Taxa de alta para casa é maior naquele grupo dos mais jovens, né, menos de 42 anos, com menos de 14 dias de internação, e essa taxa vai diminuindo, essa taxa de alta para casa, até chegar nessa taxa que a gente vê aqui, que é a menor, que é justamente a dos mais velhos, né, maior de 66 anos, e de mais tempo de internação, que é maior que 14 dias. Esse order aqui são altas, provavelmente, para hospitais de reabilitação, para hospitais do tipo hospice, para hospitais dos tipos de cuidados específicos de enfermagem que são comuns, né, de existirem lá no Canadá. E esse desconhecido quando perde, né, esse acompanhamento do paciente, tá bom? Então, o que a gente viu aqui? Que os sobreviventes da UTI com mais de uma semana de ventilação mecânica podem ser estratificados em 4 grupos de incapacidade, com base principalmente na sua idade e no tempo de internação na UTI. Esses grupos determinam a recuperação em um ano e o uso de cuidados de saúde. Então, a gente viu que aquele grupo mais jovem é o grupo que se recupera mais. A gente viu que o grupo mais velho, de maior tempo de internação, é o grupo que tem maior mortalidade, que tem menos alta para casa, que precisa passar por outros hospitais antes de ir para casa. E esses desfechos, né, esses grupos, eles são independentes do diagnóstico de admissão e da gravidade da doença.
Ou seja, independente de qual foi o diagnóstico que levou o seu paciente para a UTI e de qual era a parte, qual que era o SAPS, qual que era o sofro do seu paciente lá na admissão da UTI, a idade e o tempo de internação vão ser fatores determinantes nessa recuperação e no uso de cuidados de saúde pós-internação na UTI, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui o Recover para a gente complementar o artigo da semana passada e entender essa estratificação aí, tá joia? Então, por falar em joia, não deixa de dar aquele joinha no vídeo antes de você fechar esse vídeo aqui e ir para o próximo, isso me ajuda muito. Não esquece de clicar na setinha aqui embaixo para poder compartilhar esse vídeo. Comenta aí o que você achou, vocês acompanham os pacientes de vocês a longo prazo aí, ou deu alta, passou da porta da UTI, já era problema de outra pessoa, não deveria ser assim, né? E se inscreve no canal, indica aí para seus amigos, para suas amigas se inscreverem. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!